Nas ruas arborizadas de Curitiba, onde o frio do inverno parecia entrar na alma, viviam Sofia e Mateus. Para quem olhava de fora, eles eram um retrato da felicidade. Casados há 12 anos, com 2 filhos sorridentes, uma carreira estável para ele como arquiteto e um pequeno ateliê de cerâmica onde Sofia dava vazão à sua arte. A casa deles, com um jardim cuidadosamente cultivado por ela, era um refúgio de aparente paz no bairro do Batel. Mas, por trás das paredes, o inverno era mais rigoroso do que o clima da cidade. O silêncio entre os dois havia se tornado mais vasto que qualquer cômodo, e o calor dos corpos já não aquecia o abismo que se formara. A crise não tinha nome, mas tinha uma presença constante, como um fantasma que se sentava à mesa de jantar. Mateus chegava cada vez mais tarde do escritório, trazendo o cheiro de uma vida que Sofia não conhecia e desculpas que soavam cada vez mais ocas. Sofia, por sua vez, se refugiava em sua arte, moldando no barro a dor e a frustração que não conseguia colocar em palavras. A pergunta que pairava no ar dia após dia era a mesma: onde foi que nos perdemos? A resposta, no entanto, era um monstro que Sofia não tinha coragem de encarar. Até o dia em que uma mensagem anônima em seu celular, com uma foto e um endereço, transformou a suspeita em uma certeza dolorosa e estilhaçou a última fachada de normalidade. A traição tinha agora um rosto, um nome e um lugar, e o mundo de Sofia desmoronou. O confronto foi uma tempestade silenciosa, muito mais devastadora do que uma de gritos e pratos quebrados. Sofia esperou Mateus chegar, sentada na poltrona onde costumavam ler para os filhos. O celular estava sobre a mesa de centro, com a tela acesa, uma prova irrefutável brilhando na penumbra. Quando ele entrou, cansado do trabalho, forçando um sorriso que murchou ao ver a expressão dela, o ar na sala ficou pesado, irrespirável. Ele viu o aparelho e seu rosto perdeu a cor. O que é isso, Sofia? Outra brincadeira de mau gosto de alguém querendo nos prejudicar? A voz dele tentava soar indignada, mas a nota de pânico era inconfundível. Sofia apenas balançou a cabeça lentamente. Sua voz, quando veio, era um sussurro fantasmagórico. A única brincadeira de mau gosto, Mateus, era a vida que estávamos fingindo viver. Eu só quero a verdade. A negação dele, fraca e ensaiada, desmoronou sob o peso do olhar dela. Um olhar que não continha ódio, mas uma decepção tão abissal que o desarmou completamente. E então, a confissão veio, tropeçada, um fluxo de palavras que tentavam justificar o injustificável. Ele falou da solidão a dois, da pressão no escritório onde era aplaudido, enquanto em casa se sentia apenas uma peça da engrenagem. Lá eu sou o Mateus, o arquiteto. Aqui eu não sabia mais quem eu era para você. Para Sofia, cada palavra era sal na ferida aberta. Ela sentia o chão de 12 anos de história ruir sob seus pés, cada memória feliz sendo reescrita com a tinta da mentira. Nos dias que se seguiram, a casa se transformou em um campo minado. Sofia, em um surto de desespero, tentou de tudo que sua força humana permitia. Primeiro, veio a fase da raiva. Uma noite, durante uma discussão fria sobre o futuro, ela pegou uma das peças de cerâmica que ele sempre elogiou, uma escultura que simbolizava a união deles, e a atirou contra a parede. O som do barro se estilhaçando foi o único grito que ela se permitiu dar. Depois, veio a tentativa de reconquista. Ela lembrou do que ele gostava no início, preparou jantares elaborados, comprou roupas novas. Em uma noite, ela o esperou com tudo preparado, mas ele chegou tarde, com o cheiro de um perfume que não era dela, e mal notou o esforço, apenas comentando sobre o quão exausto estava. Sofia sorriu, mas por dentro sentia-se humilhada, atuando em uma peça trágica para uma plateia indiferente. A pior fase foi a da detetive. A desconfiança a corroía. Ela esperava ele dormir, o coração batendo descontrolado, e pegava seu celular. Cada vez que digitava a senha que descobrira, sentia um pedaço da sua dignidade morrer. Lia mensagens, checava registros de chamadas, procurava por novos indícios, alimentando um monstro que a consumia. Mateus, por sua vez, vivia seu próprio inferno. Sentia-se vigiado, acuado, a culpa o esmagava, mas a vigilância constante de Sofia gerava nele um ressentimento que o impedia de se arrepender de verdade.
Ele prometia terminar o caso, e talvez até tentasse. Mas a falta de perdão em casa o empurrava de volta para a ilusão de aceitação que encontrava fora. O lar deles, antes um refúgio, era agora um tribunal permanente, com ela como promotora e ele como réu. O sorriso das crianças começou a murchar, substituído por olhares assustados e um silêncio cauteloso, como se pisassem em cascas de ovos. O fundo do poço para Sofia chegou em uma noite fria e chuvosa, típica de Curitiba. Mateus não havia voltado para casa, e a desculpa no telefone fora mais fraca do que nunca. Sentada na escuridão da sala, o tic-tac do relógio na parede era como uma martelada em sua cabeça. Ela olhou para o sofá e lembrou de quando se sentaram ali com o primeiro filho no colo. Olhou para a mesa de jantar e lembrou das risadas. Cada objeto na casa era um fantasma de uma felicidade perdida. Foi quando seu olhar caiu sobre um desenho pregado na geladeira. Uma figura de palitos representando a família, todos de mãos dadas sob um sol sorridente. A inocência daquela imagem em contraste brutal com a sordidez de sua realidade foi a gota d'água. Uma onda de desespero tão avassaladora a atingiu que suas pernas cederam. Ela caiu de joelhos ali mesmo, no chão frio da cozinha, e o choro veio, um choro convulso, gutural, a expressão de uma alma que se partiu. Naquele momento de aniquilação, a memória de sua avó e sua fé simples ressurgiu. Esgotada, sem mais nenhum plano ou força, ela rendeu-se. Sua oração não foi um pedido, foi uma entrega. Meu Deus, se o Senhor é real, olhe para mim. Eu não aguento mais. Eu me tornei uma mulher que não reconheço, amarga, desconfiada, cheia de ódio. Eu desisto. Eu desisto de tentar consertar, de tentar controlar, de tentar punir. Minha força acabou, não sobrou nada. Se o Senhor pode fazer algo com esses cacos, eles são teus. Por favor, assuma o controle, porque eu não sei mais como viver. Naquele silêncio que se seguiu à sua oração de entrega, não houve uma resposta audível, nem luzes celestiais. Houve apenas a calma exausta de quem chorou todas as lágrimas. Lentamente, Sofia se levantou do chão frio da cozinha, sentindo-se oca, mas estranhamente leve. Seus olhos vagaram pela sala e pousaram em um antigo álbum de fotografias, coberto de poeira em uma prateleira. Movida por um impulso que não era seu, ela o pegou. Ao abrir, a primeira foto que viu era de anos atrás, em um parque. Mateus, com o rosto mais jovem e um sorriso genuíno, estava ensinando o filho mais velho a andar de bicicleta, segurando o banco com uma paciência infinita. A imagem era de um homem bom, de um pai dedicado. Um homem que ela quase esquecera que existia. Naquele instante, um pensamento, tão claro e sereno quanto a imagem à sua frente, formou-se em sua mente. Não era sua voz de raiva ou de dor, era um sussurro calmo e firme. Pare de procurar o monstro que o pecado criou, e comece a procurar pelo homem que eu criei e que você um dia amou. A ideia era tão radical, tão contrária a tudo que ela vinha sentindo que a assustou. Ignorar a dor? Fingir que nada aconteceu? Não. A inspiração não pedia negação, pedia uma mudança de foco. Pedia que ela parasse de usar sua energia para caçar o erro e começasse a usá-la para encontrar qualquer vestígio de bem. Era a personificação de uma lição de fé que ela ouvira uma vez. Focar naquilo que é verdadeiro, nobre e amável, mesmo quando parece não haver nada. Ali, de pé na sala escura, com o álbum nas mãos, Sofia tomou a decisão mais difícil e corajosa de sua vida. Ela não se sentia perdoando Mateus. O sentimento ainda não existia. Mas ela decidiu agir com perdão. Decidiu que sua guerra não seria mais contra ele, mas contra a amargura dentro de seu próprio coração. E para essa guerra ela precisava de uma estratégia. Foi então que ela concebeu o que chamou de a atitude prática central, a lente de aumento. Por meses, sua lente de aumento imaginária esteve focada em cada falha de Mateus, cada olhar suspeito, cada minuto de atraso, magnificando a traição. Agora, ela faria um voto. Viraria a lente. Todos os dias, ela se forçaria a encontrar e magnificar uma única coisa positiva nele ou em suas ações. Um bom dia que soasse um pouco menos tenso. A ajuda com a lição de casa das crianças. O lixo que ele levou para fora sem que ela pedisse.
Seria um ato de fé disciplinado e, no começo, quase artificial. Ela não faria isso por ele, que talvez nem merecesse. Faria isso por obediência àquela voz mansa e por sua própria sanidade. Ela pararia de ser a detetive e se tornaria uma garimpeira, procurando por um pingo de ouro no meio de uma montanha de escombros. Começar foi a coisa mais artificial que Sofia já fizera. No dia seguinte à sua decisão, ela acordou com a mesma dor no peito. Quando Mateus desceu para o café, o silêncio tenso era o mesmo. Ele pegou uma xícara, murmurou um bom dia protocolar e se sentou, já imerso no celular. A antiga Sofia teria usado aquele silêncio para iniciar uma nova batalha passivo-agressiva. Mas a nova Sofia tinha uma missão. Em sua mente ela repetia: procure o ouro. Ignore o cascalho. O que havia de bom ali? Nada. Mas então ela forçou a lente de aumento. Ele dormiu em casa. Ele não foi embora. Era um grão de areia, não uma pepita de ouro. Mas ela se agarrou a isso como um náufrago a um pedaço de madeira. Em vez de fuzilá-lo com o olhar, ela apenas respondeu: bom dia para você também, e se concentrou em seu próprio café. Mateus notou a mudança imediatamente. A ausência de hostilidade era mais barulhenta do que qualquer grito. Ele ficou desconfiado. Nos dias seguintes, ele a observava, esperando o bote. Certa noite, ele ligou. Vou me atrasar. Tive um imprevisto no projeto. Ele esperava a inquisição. Onde? Com quem? Que horas? Mas a resposta de Sofia o desarmou. Tudo bem, Mateus. Obrigada por avisar. Dirija com cuidado. Do outro lado da linha, o silêncio dele foi longo. Ele não sabia como reagir à paz. Aquilo era um truque? Uma nova estratégia de manipulação? Houve recaídas e elas foram brutais. Cerca de 2 semanas nesse processo, movida por uma pontada de sua antiga desconfiança, Sofia entrou no computador da família e, por um caminho que conhecia bem, encontrou uma rede social da outra mulher. Havia fotos recentes, o sorriso dela era uma afronta, a raiva voltou, avassaladora, queimando todo o progresso que ela sentia ter feito. A vontade de imprimir a foto e esfregar na cara de Mateus foi quase incontrolável. Ela se sentiu uma tola, uma fraca. Mas, no auge da fúria, lembrou-se do chão frio da cozinha e de sua promessa. Em vez de marchar para a sala e detonar a bomba, ela correu para o seu ateliê, trancou a porta e caiu de joelhos. Deus, me ajude, a raiva vai me consumir. Me dê forças para não voltar a ser aquela mulher. Tire esse veneno de mim, porque sozinha eu não consigo. A fé não era um sentimento. Era uma âncora que ela lançava no meio da tempestade, uma escolha consciente de se segurar em algo maior que suas emoções. E as pequenas vitórias lentamente começaram a aparecer. Em um sábado, um dos filhos caiu e ralou o joelho feio. Mateus, que estava de saída para encontrar uns amigos, parou, cuidou do machucado com uma paciência que Sofia não via há anos e passou a tarde jogando videogame com o menino para distraí-lo. A lente de aumento de Sofia entrou em ação. Ele é um bom pai. Ele colocou o filho acima da sua vontade. Naquela noite, quando as crianças dormiram, ela disse, sem cobrar nada, sem esperar nada: foi muito bonito o jeito que você cuidou do nosso filho hoje, obrigada. Mateus ficou visivelmente surpreso. Um elogio. Sincero, sem nenhuma farpa escondida. Aquele foi um ponto de viragem para ele. A desconfiança começou a dar lugar a uma curiosidade intrigada. A ausência de conflito tornava o ambiente em casa respirável pela primeira vez em meses. Ele começou a chegar mais cedo. Passou a deixar o celular sobre a mesa em vez de guardá-lo no bolso como se fosse um segredo de Estado. Um dia, ele entrou no ateliê de Sofia, algo que não fazia há muito tempo, e ficou olhando uma peça nova que ela estava criando. Isso é novo? É bonito, ele disse. E então, a pergunta que pairava no ar: Sofia, por que você está diferente? Ela o olhou e, com uma sinceridade tranquila, respondeu: porque eu estava morrendo, Mateus. E decidi que queria viver de novo, independentemente do que você fizesse. Entreguei nossa situação a Deus, e estou tentando fazer a minha parte. A resposta não era uma acusação, era um testemunho. E pela primeira vez, ele não viu uma inimiga.
mais uma mulher ferida, tentando corajosamente encontrar a cura. A restauração ainda parecia distante, mas a guerra havia acabado. Um armistício frágil, nascido da fé e da persistência de uma mulher, começava a se instalar naquele lar. A sinceridade de Sofia naquela noite no ateliê foi a chave que virou o coração de Mateus. Pela primeira vez, ele não viu uma acusadora, mas a mulher que ele amava lutando sozinha uma guerra para salvar o que ele mesmo havia quebrado. O peso de sua falha o atingiu de uma forma nova, não mais como uma culpa que o levava a se defender, mas como um arrependimento que o chamava à ação. Naquela semana, ele terminou o caso extraconjugal de forma definitiva e irrefutável. Mas ele sabia que isso era apenas o primeiro passo. A verdadeira reconstrução precisava acontecer em casa. Foi ele quem, com a voz embargada e os olhos humildes, pediu: Sofia, eu preciso de ajuda para ser o homem que você merece. Você aceitaria ir comigo conversar com o nosso pastor? Aquele pedido foi o início da verdadeira restauração. As conversas mediadas pela sabedoria da fé foram dolorosas e necessárias. Ali, Mateus não deu desculpas. Ele confessou sua fraqueza, seu egoísmo e a profundidade de seu erro. E em uma noite em casa, ele finalmente ofereceu a Sofia o que ela mais precisava ouvir, um pedido de perdão puro. Sofia, não há justificativa para o que eu fiz. Eu quebrei nossa aliança, quebrei seu coração e falhei com Deus. Eu não sei se mereço, mas eu peço seu perdão. As lágrimas de Sofia, ao ouvir aquilo, não eram de dor, mas de libertação. O perdão, que antes era uma atitude de fé forçada, começou a se tornar um sentimento real em seu coração. Os meses que se seguiram foram de reconstrução tijolo por tijolo. O amor deles não voltou a ser o que era antes. Tornou-se algo mais profundo, mais maduro e intencional. Aprenderam que o amor não é apenas um sentimento que acontece, mas uma decisão que se toma todos os dias. A lente de aumento de Sofia tornou-se um hábito do casal. Ambos passaram a procurar e a verbalizar as qualidades um do outro. A comunicação, antes um campo minado, tornou-se um espaço seguro para expressar medos e sonhos. O lar em Curitiba, antes frio e silencioso, encheu-se novamente de risadas, de música e de uma paz que não era de fachada, mas que havia sido conquistada com muita luta e graça. A lição principal que aprenderam foi que a restauração não foi um milagre passivo. A fé de Sofia foi a porta que Deus abriu, mas a cura completa exigiu que Mateus, em arrependimento genuíno, tomasse a decisão de atravessar essa porta ao lado dela. Foi a perfeita união entre a graça divina que inspira e a ação humana que corresponde. Hoje, quem vê Sofia e Mateus caminhando pelos parques de Curitiba de mãos dadas, não imagina a profundidade do vale que atravessaram. A história deles, que começou com a dor avassaladora de uma traição, nos ensina que nenhuma ferida é incurável aos olhos da fé, e nenhuma fortaleza de amargura é impenetrável para um coração que decide agir. A jornada deles do desespero absoluto à rendição, e da rendição à atitude prática da lente de aumento, é um testemunho poderoso de que a restauração é possível. Eles nos mostram que o perdão é uma semente que, mesmo plantada com lágrimas, pode florescer e gerar um amor ainda mais forte e consciente do que antes. Talvez a sua história, hoje, se pareça com o início da deles. Talvez você se sinta no fundo do poço, sem forças para lutar. A mensagem de Sofia e Mateus para você é: a sua maior força pode estar justamente em reconhecer sua fraqueza e entregá-la. O que aconteceria se você decidisse, hoje, parar de lutar com suas próprias armas e adotar uma estratégia de fé? O que aconteceria se você virasse a sua lente de aumento, parasse de procurar os defeitos que já conhece tão bem e começasse a garimpar, com fé, um único gesto de valor no seu cônjuge? Não porque ele ou ela mereça, mas porque o seu coração merece a paz. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.